Oi, minha deusa. Se você chegou até aqui, é porque existe um cansaço silencioso dentro de você. Um cansaço de sentir que faz, que sustenta, que se dedica, mas não é reconhecida na mesma medida. Um cansaço de estar presente e ainda assim não se sentir vista, escolhida ou valorizada. Essa oração não é para pedir atenção. Não é para exigir respeito. Não é para forçar reconhecimento. Ela é para reorganizar o lugar que você ocupa dentro de si e dentro das relações. Porque quando uma mulher não é reconhecida, quase sempre não é por falta de valor, mas por excesso de concessão, por ter permanecido além do limite saudável, por ter tentado sustentar sozinha algo que precisava ser compartilhado. Afrodite te orienta agora a fazer um ajuste interno, simples e profundo. Parar de oferecer antes de ser convidada. Parar de compensar o que o outro não entrega. Parar de explicar sentimentos que deveriam ser percebidos naturalmente. Reconhecimento não nasce da insistência. Respeito não surge da adaptação constante. Valorização não vem do sacrifício silencioso. Ela surge quando você se reposiciona com clareza, sem dureza e sem medo de perder. Não tente mudar nada agora. O que está sendo ajustado aqui não é o outro. É o campo onde você deixou de se colocar em primeiro lugar. Quando você se reposiciona internamente, algo muito importante acontece. Você deixa de buscar reconhecimento como uma validação externa e passa a sustentar o próprio valor como base. Isso muda completamente a dinâmica das relações, porque ninguém reconhece aquilo que já está sendo entregue sem limite. Muitas mulheres confundem amor com constante disponibilidade. Confundem cuidado com renúncia. Confundem presença com anulação. E pouco a pouco, vão se afastando de si mesmas, acreditando que estão se aproximando um do outro. Esse é o ponto onde o respeito começa a se perder, não por maldade, mas por desequilíbrio. Afrodite orienta agora um retorno simples e firme. Voltar a se tratar como prioridade. Não no discurso, mas na prática. No modo como você responde. No modo como você se coloca. No modo como você aceita ou não certas ausências. Ser reconhecida começa quando você não se explica mais para ser compreendida. Quando você não se justifica para ser aceita. Quando você não reduz o que sente para não incomodar. Isso não é frieza, é autorrespeito. O respeito surge quando o outro percebe que você não está ali por medo de perder, mas por escolha, que você permanece porque quer, não porque precisa. Essa diferença é sentida, mesmo quando não é verbalizada. Valorização não se pede, ela se constrói a partir do limite claro entre o que você oferece e o que aceita receber. Quando esse limite existe, o vínculo se reorganiza, ou se ajusta ou se revela. Em ambos os casos, você não se perde tentando manter algo que já não estava equilibrado. Afrodite sustenta esse processo sem pressa. Ela não acelera a consciência do outro. Ela apenas cria as condições para que a verdade apareça. E a verdade, quando surge, liberta. Permaneça nesse lugar, sem endurecer, sem ceder demais. Apenas inteira. Se houver reconhecimento, ele virá com mais clareza. Se não houver, você terá a dignidade de não ter se abandonado no caminho. Quando você se reposiciona internamente, algo muito importante acontece. Você deixa de buscar reconhecimento como uma validação externa e passa a sustentar o próprio valor como base. Isso muda completamente a dinâmica das relações, porque ninguém reconhece aquilo que já está sendo entregue sem limite. Muitas mulheres confundem amor com constante disponibilidade. Confundem cuidado com renúncia. Confundem presença com anulação. E pouco a pouco, vão se afastando de si mesmas, acreditando que estão se aproximando do outro. Esse é o ponto onde o respeito começa a se perder, não por maldade, mas por desequilíbrio. Afrodite orienta agora um retorno simples e firme. Voltar a se tratar como prioridade. Não no discurso, mas na prática. No modo como você responde. No modo como você se coloca. No modo como você aceita ou não certas ausências. Ser reconhecida começa quando você não se explica mais para ser compreendida. Quando você não se justifica para ser aceita. Quando você não reduz o que sente para não incomodar. Isso não é frieza, é autorrespeito. O respeito surge quando o outro percebe que você não está ali por medo de perder, mas por escolha, que você permanece porque quer, não porque precisa. Essa diferença é sentida, mesmo quando não é verbalizada. Valorização não se pede, ela se constrói a partir do limite claro entre o que você oferece e o que aceita receber. Quando esse limite existe, o vínculo se reorganiza, ou se ajusta ou se revela. Em ambos os casos, você não se perde tentando manter algo que já não estava equilibrado. Afrodite sustenta esse processo sem pressa. Ela não acelera a consciência do outro.
Ela apenas cria as condições para que a verdade apareça. E a verdade, quando surge, liberta. Permaneça nesse lugar, sem endurecer, sem ceder demais, apenas inteira. Se houver reconhecimento, ele virá com mais clareza. Se não houver, você terá a dignidade de não ter se abandonado no caminho. À medida que você permanece nesse lugar de inteireza, algo muda na forma como você se relaciona com o tempo. Você não sente mais a mesma urgência de ser vista imediatamente. Você entende que reconhecimento verdadeiro não acontece sob pressão, mas sob consistência de postura. E essa consistência começa dentro. Quando você para de se moldar para caber, o outro passa a enxergar com mais nitidez quem você é. Não a versão que se adapta, mas a mulher que se sustenta. Isso provoca reflexão, provoca comparação, provoca percepção. E é nesse silêncio que o respeito começa a se formar. Afrodite orienta você a observar sem reagir, a sentir sem se precipitar, a permanecer sem se explicar. Não como estratégia, mas como alinhamento interno. Porque cada vez que você se antecipa para garantir espaço, você reforça a ideia de que o seu lugar não é sólido. E ele é. Ser valorizada não depende de fazer mais. Depende de parar de fazer o que te diminui. Depende de reconhecer quando algo ultrapassa seus limites e de não negociar. Isso para manter proximidade. A valorização nasce quando você honra o que sente e respeita o que precisa. Nesse ponto, você percebe que não é sobre endurecer nem sobre se afastar. É sobre estar presente sem se oferecer além do que é justo. É sobre permitir que o outro participe do vínculo, em vez de carregar tudo sozinha. Afrodite sustenta esse ajuste com firmeza e serenidade. Ela não retira o amor da sua vida. Ela retira o excesso que distorce o amor. E quando esse excesso sai, o que permanece é mais verdadeiro. Permaneça nesse estado. Não busque sinais. Não cobre respostas. Não antecipe desfechos. O reconhecimento que vem do equilíbrio é silencioso, mas profundo. E você saberá quando ele acontecer. Porque não exigirá que você se abandone para existir. Quando você sustenta esse lugar com calma, começa a perceber algo essencial. O reconhecimento que realmente importa não é aquele que vem para aliviar a insegurança, mas o que nasce do respeito. E respeito não surge quando você está disponível a qualquer custo. Ele surge quando o outro percebe que existe um limite claro entre estar junto e se perder. Afrodite orienta agora que você confie nesse silêncio ativo. Não é afastamento, não é punição, não é teste. É apenas a ausência do excesso. É o espaço necessário para que o outro possa perceber a sua presença como escolha, não como garantia. Nesse ponto, você deixa de se perguntar se está sendo suficiente. Você passa a observar se o vínculo está sendo justo. Essa mudança interna é profunda, porque desloca o foco da aprovação para a reciprocidade. E relações só se sustentam quando há troca real. Ser reconhecida é ser vista sem precisar se explicar. Ser respeitada é ser considerada sem precisar insistir. Ser valorizada é ser desejada sem precisar se diminuir. E tudo isso começa quando você se posiciona internamente como alguém que merece essa experiência. Afrodite não te ensina a endurecer. Ela te ensina a não se fragmentar, a manter o coração aberto sem abrir mão da própria dignidade, a permitir que o outro se mova, mas sem você se deslocar de si. Observe como esse estado traz mais clareza, mais firmeza e menos desgaste. O amor que reconhece e respeita não vem acompanhado de ansiedade constante. Ele vem com tranquilidade e segurança. Estamos nos aproximando, naturalmente, do ponto em que essa oração pode ser integrada por completo. Sem pressa, sem expectativa, apenas com a consciência de que você não precisa se perder para ser escolhida. Nesse lugar mais estável, você começa a reconhecer padrões antigos com mais lucidez. Situações em que você cedia para evitar conflito. Momentos em que aceitava menos do que precisava para não parecer exigente. Silêncios que você sustentava esperando que o outro percebesse. Agora, essas escolhas ficam mais claras, não para gerar culpa, mas para gerar consciência. Afrodite orienta você a não corrigir o passado, mas a não repeti-lo. Cada vez que você escolhe se manter alinhada com o que sente, algo se fortalece internamente. Você não reage por medo. Você responde por coerência. E essa diferença muda a forma como você é percebida. O reconhecimento começa quando o outro entende que você não está mais disponível para relações desequilibradas. Não porque você impôs regras, mas porque você passou a se respeitar de forma natural. O respeito nasce quando o outro percebe que sua presença não é automática, é consequência de troca. Valorização acontece quando o outro sente que estar com você é um privilégio, não uma certeza garantida. E isso não vem do afastamento, vem da qualidade da sua presença.
Uma presença inteira, calma, firme e verdadeira. Afrodite sustenta esse ponto, para que você não volte a negociar o essencial por medo da solidão. Porque a solidão que nasce da integridade é mais leve do que a companhia, que exige autoabandono. E quando você compreende isso, algo se reorganiza profundamente. Não há nada a provar, não há nada a conquistar. Há apenas a decisão silenciosa de não se diminuir para caber. O reconhecimento que vem desse lugar é sólido, porque se apoia na verdade, não na carência. Seguimos com calma. Aphrodite, eu permito agora que o amor volte a circular em mim sem esforço. Eu reconheço que por muito tempo segurei demais. Controlei sentimentos, palavras, gestos. Me contraí para não sofrer. Me fechei para não perder. Hoje eu solto. Solto a vigilância constante. Solto a necessidade de resposta imediata. Solto o peso de sustentar tudo sozinha. Que o amor volte a respirar em mim. Que o desejo volte a encontrar espaço no meu corpo, na minha energia, na minha presença. Eu não preciso correr atrás do amor. Eu me torno o lugar onde o amor quer ficar. Afrodite, reorganiza meu campo. Tira de mim o cansaço emocional. Retira a dureza que aprendi para sobreviver. Dissolve a tensão que ficou acumulada no meu peito. Que minha presença volte a ser leve. Que minha energia volte a ser sentida. Que meu silêncio volte a ser magnético, não defensivo. Eu escolho estar inteira. Inteira no sentir. Inteira no desejar. Inteira no existir. Que o amor circule sem medo. Que o desejo exista sem culpa. Que a presença seja suficiente. Eu não imploro. Eu não provo. Eu não me diminuo. Eu permito. Permito que quem é compatível comigo se aproxime. Permito que quem me sente me perceba. Permito que o amor aconteça no ritmo certo, sem ansiedade, sem pressão. Afrodite, sustenta em mim esse estado. Ensina meu corpo a confiar novamente. Ensina meu coração a não se fechar quando o amor tenta voltar. Eu permaneço aberta, presente, disponível sem me abandonar. O amor volta a circular porque eu voltei para mim. Aphrodite, que essa permissão permaneça em mim depois que essa oração terminar. Que eu não volte ao controle. Que eu não volte à espera ansiosa. Que eu não volte a me endurecer por medo. Que o amor continue circulando em mim, mesmo no silêncio, mesmo na ausência de sinais imediatos, mesmo quando a mente tenta duvidar. Eu confio no meu campo. Eu confio na minha presença. Eu confio no movimento natural do amor. Eu descanso. Eu permaneço. Eu permito. E assim é.